Índios, quem são eles? Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Não sei responder nada, não. O índio? Nada. Não sei. Do índio eu não entendo nada, não. De índio. O índio acho que seja uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe, acho que no Nordeste. No Goiás, né, na Amazônia. Acredito que no Ceará também tem, só que mais vestido, né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinimburum Rehé, Ailton Krenak. O meu povo é Krenak, o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios. O que eu aprendi sobre o índio? Ai, meu Deus, não sei te responder não, Vici, agora eu tô tão assim. Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele vive. O tradicional que ensinam nas escolas. Cultura, um pouco de cultura, entendeu? Habitantes. Do tipo de caça, pesca. As mulheres limpam as casas para quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a nossa civilização. Comida, na comida, nos artefatos, né? Infelizmente se ensina isso. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né? O índio como pessoa, é a cultura, modo de vida. Não tem um aprofundamento. No descobrimento do Brasil, os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios e era sempre assim que a gente via todo ano. Eu aprendi como eles eram antigamente e como que aconteceu quando os portugueses chegaram e tal, a história do Brasil, assim. O que você acha sobre o índio? O que ela está fazendo? O índio, eles foram muito importantes desde o início, né, da civilização, da colonização. Agora está tendo tudo esses negócios de reforma agrária, e os fazendeiros deviam de dar a parte deles, né? Para que eles possam ter a terra deles para plantar, como toda a vida foi, plantar e colher e criar a família deles. Mas pelo menos aquela fazenda lá. Bom. O que você sabe sobre o índio? Eu acho que os índios são pessoas igual aos brancos. Não devia ter discriminação com eles, igual, sei lá quem que faz, se é o povo, não sei quem que faz a discriminação dos índios. Eles são as pessoas normais, nem a gente. O que você sabe sobre os índios? Que eram povos que habitavam o território brasileiro antes dos portugueses chegarem aqui e que nos dias atuais estão sendo extintos porque não tem espaço. O que você acha dos acontecimentos da revolta indígena em Citrolândia, do Mato Grosso? Eu tenho a dizer que os índios estão lutando pelo direito deles. Porque, na verdade, não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, mas sim os índios. Oi, sou a Marcela. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os conflitos indígenas. Conhecemos o índio mais por ler ou ouvir falar. A mídia e os interesses políticos e econômicos transformam o índio em um ser, né, um animalizador inferior. Vamos falar um pouco assim. O índio hoje é conhecido numa mata, né, que o povo fala assim, né, de que ele é um maconheiro, fuma maconha, de flechas, né? Vamos falar assim, porque eu já fui na Debrasa e aqui perto assim de Venceslau, Bataguaçu, que é uma cidadezinha, interiorzinho, atravessa uma ponte e ali tinha uns índios que eles estavam vestidos com trajes diferentes, isso há uns 10 anos atrás.
só fumando maconha. E hoje a gente vê que tá mudando as coisas. Muda, como assim? Mudando que ele tá entrando para a sociedade, já colocando roupa, conhecendo celulares, que já vê índios que moram em oca com celulares, valorizando, pegando dinheiro na mão, conhecendo dinheiro, indo pro mercado, já não tendo mais aquela cultura de antigamente. Hoje os índios também, hoje já tá mais na sociedade, estuda, faz concursos, está trabalhando, penitenciários, concursos, que ele está entrando na vida do branco, né? Que é a cultura que antigamente não era conhecida para nós e hoje está sendo diferenciado. Assim, para nós, né? Para ele já está sendo uma novidade, que eles já estão entrando em tudo que for fazer parte, que fazia parte pra gente, faz para eles também. Estuda nas mesmas escolas que todos estudam e assim tá indo. O clima tem esquentado entre os povos indígenas e o homem branco. Confira mais. Um índio morreu com um tiro no peito durante uma reintegração de posse no interior do Mato Grosso do Sul. A área, hoje ocupada por uma fazenda, foi declarada terra indígena em 2011 e foi invadida pelos índios há 15 dias. Policiais federais e militares fortemente armados foram mobilizados para cumprir o mandado de reintegração de posse. Chegamos, tentamos negociar, não houve nenhuma possibilidade de negociação. Durante os 15 dias em que os índios ocuparam a fazenda, eles não tinham se aproximado das casas da propriedade, mas com a chegada da polícia, eles colocaram fogo em algumas delas. Essa aqui, a sede da fazenda, foi totalmente destruída. Tudo que estava aqui dentro pegou fogo. Essas imagens mostram um homem sendo carregado. Pelo menos 6 índios feridos no confronto foram atendidos no hospital da cidade. Osiel Gabriel, um indígena de 35 anos, morreu. Pegou nosso pessoal desprevenido. Nós estávamos esperando um mandato ainda judicial, né? A fazenda Buriti fica em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, e estava ocupada por cerca de 500 índios da etnia terena desde o último dia 15. Eles reivindicam uma área de 17 mil hectares, reconhecida pela FUNAI como terra indígena. Os interesses socioeconômicos por trás da política têm se mostrado cada vez mais evidentes na vida dos indígenas. Sobre as declarações da ministra Gleisi Hoffmann, né, que ela deu uma declaração e fez até uma fala aí suspendendo toda a questão de demarcação de terra indígena no estado do Paraná, né, suspendendo as portarias declaratórias. E isso caminha para um risco de amanhã existir conflito, como foi no Mato Grosso do Sul, onde que morreu um indígena, né? E a demarcação de terra indígena hoje, com essas terras que foram suspensas, pelo menos 11 terras indígenas, reivindicação de demarcação de terra, tem uma população em cima. E essa população, 70% é formada por crianças e jovens, né? Então há uma necessidade sim de demarcar essas terras indígenas. Então quando ela dá uma declaração desse tamanho, dessa abrangência, sendo uma ministra do estado do Paraná, uma ministra hoje do quarto escalão do governo federal, é muito prejudicial a nós indígenas. Não vai parar esse processo, essas reivindicações que nós vamos fazer, as primeiras que estão acontecendo. Essas reivindicações vão acontecer até o final do ano em toda a região sul, nós não vamos parar mais agora. A morte desse nosso parente dentro desse conflito, que essa terra já tinha que estar sido demarcada e homologada, onde que morreu, porque houve uma reintegração de posses indígena, isso é o que pode acontecer no estado do Paraná e em toda a região sul. Então, o que nós queremos é evitar que o governo brasileiro fique dando discurso e incentivando a violência, incentivando mortes. E não é isso que nós queremos uma solução para o problema, que é a demarcação dos terras indígenas. A imagem que temos dos índios é que é um bando de folgados, que são bandidos, que são preguiçosos, que é um empecilho para o desenvolvimento da sociedade. As hidrelétricas que estão sendo construídas estão passando no meio das terras indígenas, e isso está causando brigas exoméricas e causando até disputa por terras e até mortes. Torna-se cada vez mais difícil nos posicionarmos diante desse cenário de guerra.
entre os fazendeiros ou produtores rurais que convivem com os índios e têm as suas ideologias e os seus pensamentos sobre os povos indígenas, e por outro lado, a FUNAI ou até mesmo os índios que valorizam a sua cultura, o seu modo de vida, enfim. É difícil nos posicionarmos porque por trás de tudo isso existe um interesse socioeconômico que visa cada vez mais o enriquecimento e a posse de terras. Cabe a nós sermos mais pensantes e críticos, analisarmos todas as notícias que são veiculadas na mídia de forma mais crítica, para que possamos então compreender a real necessidade de um aumento ou não das terras indígenas